Dólar e ano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar e ano. O dólar começa esta semana, aliás, como vimos, começou já esta semana em fortes ganhos, com as negociações a correrem melhor do que o esperado entre a China e os Estados Unidos relativamente às tarifas, tanto às tarifas aduaneiras entre os dois países, com cerca de 115% de queda nessas mesmas tarifas, ficaram a 10%, basicamente ficaram a 10% das tarifas sobre os produtos norte-americanos por parte da China e 30% dos produtos chineses por parte dos Estados Unidos. Ora, isso deu aqui assim um novo ímpeto aos mercados, aliás, como podemos ver, para já o índice de volatilidade VIX cai a pique, logo já, isto é um gráfico diário, logo neste primeiro dia da semana. Como podemos reparar por aqui, é o dia, a queda mais forte das últimas semanas, mesmo meses, do VIX. Por outro lado, os mercados acionistas obviamente agradecem e vão a negociar. Aliás, como vemos aqui assim o SP500 a abrir em gap esta semana. Portanto, este é o gráfico do dia, do gráfico diário. Neste é o dia de hoje, em que vemos aqui assim um gap de abertura face à semana passada, ou seja, isto devido, obviamente, à tal confiança dos mercados, suportada e impulsionada pela história das tais tarifas comerciais entre os Estados Unidos e a própria China. Isto, claro que deu aqui assim um forte impulso também ao nosso dólar iene, com ganhos do dólar e pressões sobre o iene. Estamos a falar mais uma vez de o iene, a tal divisa de refúgio que acaba por perder o valor numa situação em que o sentimento de risco aumenta e aumenta em força, como vemos por aqui, como vimos aliás do VIX, em que a volatilidade caiu. Isso por um lado. Por outro lado, os ganhos do dólar, como já temos vindo a ver, que cada vez que, digamos, há uma melhoria relativamente a tarifas, em que afasta um pouco aqueles receios de uma recessão nos Estados Unidos, acaba por impulsionar o próprio dólar, e é isso que está a acontecer. Esta semana vamos ter, essencialmente amanhã, nos Estados Unidos, os dados da inflação, onde é esperada que os preços a nível mensal subam 0,3%, mantendo os atuais níveis de inflação, 2,4% na inflação global, 2,8% na inflação subjacente, aquela em que se desconta energia e os alimentos, e ainda depois, no final da semana, na sexta-feira, o indicador da Universidade de Michigan, para vermos como é que está a confiança do consumidor e as expectativas de inflação. Ora, se estes dados forem ainda por cima também neste mesmo sentido, ou seja, a dar uma recuperação da confiança do consumidor e com as expectativas de inflação a continuarem, digamos, a recuar, o que já fizeram no mês passado um pouco, pode ser que ainda tenhamos aqui mais força neste dólar iene em alta. Por outro lado, no iene, o que vamos ter são os dados do PIB, que apontam para uma contração neste primeiro trimestre de 2025 de 0,1%, ou seja, acaba por colocar o Banco do Japão numa situação mais difícil relativamente a subir taxas de juros, o que também impulsiona este movimento ascendente do dólar iene, ou seja, das perdas do próprio iene. Bom, mas vamos aqui para os gráficos uma vez mais. Ali estávamos a ver o gráfico diário, aqui estamos a ver o gráfico mensal. A tal situação que eu referi já na semana passada, do Head and Shoulders, que eu acabei por deixar de o ver aqui, por assim dizer, leva mais a possibilidade de vermos aqui esta onda, este nível a que estamos aqui assim nesta área de
mínimos que tivemos aqui assim, nomeadamente este ano, a dar de suporte quase 1, 2, 3, 4, é um triple bottom quase quádruplo, mas vamos falar em triple bottom, que está a aguentar o preço. Por outro lado, eu vejo aqui já, de alguma forma, esta indicação, aliás, destes 2 pontos, aqui assim, que dão aqui assim que podem dar aqui assim um topo no próprio dólar iene neste mais curto prazo, e eu diria que estamos aqui assim na ordem dos 152 ienes por dólar aproximadamente, neste máximo, que é este máximo de 2022 e este máximo de 2023, que estão ligeiramente abaixo de 152, 151,94, 151,90, portanto eu colocaria aqui os 152 como uma barreira, uma resistência neste movimento ascendente para já do euro-dólar, assim no prazo mais longo, talvez esta semana, 2 semanas, não sei, vamos ver como é que continuam os mercados a comportar-se. Para já, aqui no gráfico semanal, o que nós vemos, mas sim, nós vemos se na semana passada acabámos a semana aqui assim perto deste nível de resistência, aqui nos 146,50, ligeiramente abaixo de 146,50, esta semana os tais 38,2% de Fibonacci do movimento máximo ou mínimo deste ano que nós tínhamos vindo a referir, acabam mesmo por acabaram mesmo por ser ultrapassados, e esse nível estava nos 147,14. O próximo nível temos aqui os 50%, um nível ligeiramente, como é que é dizer, fraco, estamos a falar de 149,38, portanto como a primeira possibilidade, isto já muito perto da nuvem de Ishimoku, que está aqui entre os 149,46 e os 150,75, em que pelo meio tem aqui uma referência bastante importante dada pela média móvel das 21 semanas, que neste momento se encontra nos 150,18. E eu acho que esta área poderá ser eventualmente a área mais de teste desta semana, ou seja, aqui em torno dos 150, muito perto dos tais 61,8%, ou seja, a correção completa não completa, mas a correção ideal deste movimento, e portanto que estamos a falar nos 151,62, ou seja, mais uma vez, bastante perto deste tal nível aqui assim dos 151,90, 151,94, ou seja, os tais 152 que eu falava aqui, vamos ter então aqui os tais 61,8 nos 151,62, ligeiramente abaixo desse mesmo nível. Abaixo, obviamente que vou estar a olhar para o mínimo desta semana para já, não é? Que o mínimo desta semana e o mínimo de hoje, que é o mesmo, ou seja, estamos a falar de 145,70, eu colocaria, digamos, como um número mais redondo aqui assim, um pouquinho abaixo, os 145 como um nível que, se for ultrapassado, poderá então fazer com que este movimento corretivo tenha terminado. Acima disto, eu creio que vamos manter, digamos, aceso esta correção deste movimento, até porque, como vemos aqui assim, apesar de ainda negativos, apesar de o MACD abaixo da linha de zero, ou seja, manter ainda esta tendência descendente viva, e o RSI também abaixo da média da linha de 50, ainda assim estão com um movimento construtivo, ou seja, rapidamente poderemos ter aqui assim a volta a este nível, a uma tendência ascendente. Isso pode-se ver mais facilmente aqui neste gráfico diário. Este Fibonacci que está aqui projetado é exatamente igual ao do gráfico semanal, e portanto o que nós vemos aqui assim no primeiro momento é estes tais 50% que tinha referido anteriormente, mas aqui vejo uma outra situação. Primeiro, este é o movimento para já desta semana, que é só um dia de hoje, que abre com um gap ligeiro em alta, está a testar em força a nuvem de Ishimoku diária,
que, como vemos aqui, está entre os 146,5, 148, 146,40, 148,40 praticamente. Temos aqui então a tal referência já tinha mencionado atrás, aqui nos 148,64, e ultrapassado isso, então vamos ter os tais 50% aqui nos 149,38, antes de uma outra referência bem mais importante, ou seja, que os mercados normalmente costumam olhar com mais atenção, que é esta aqui assim, dada pela média móvel dos 200 dias, que se encontra exatamente nos 150,50, ou seja, como estamos a ver, este nível aqui à volta dos 150, ligeiramente acima de 150, é uma área que está bastante populada de várias referências fortes. Portanto, estes 150,50 abaixo dos tais 61,8% que eu tinha mencionado já atrás, que estão nos 151,62. Portanto, aqui entre os 150 e os 150,52 existe então a tal forte resistência que eu já referi aqui assim exatamente no gráfico semanal, quando falava nesta área, em toda esta área, em torno da nuvem de Ishimoku semanal. Ok, aqui assim no gráfico de 4 horas, para terminarmos, tinha aqui deixado esta caixa de preço de há 2 semanas atrás, mantive-a. Aliás, se nós colocarmos, se nós pegarmos nesta mesma caixa de preço e arrastarmos uma semana à frente, o que vamos ver é exatamente o preço andou a consolidar nesta altura, neste nível. Houve aqui, eu tinha colocado também esta linha de tendência ascendente, teve aqui um false break na medida em que ele voltou acima, inclusive é com o preço a ir acima da média móvel 200 no gráfico a 4 horas, e agora vir aqui retestar, digamos, a linha e para disparar, claro que isto já estamos a falar uma vez mais no dia de hoje, isto já é o dia de hoje, que está a testar este tal nível aqui 148, à volta dos 148,30, dado aqui também por estes dois máximos que podemos ver por aqui, antes da tal área, mais uma vez, mais populada de resistências, de referências de resistência, em que mais uma vez estamos a falar dos 150,44 e os 151,30. Portanto, uma vez mais, temos aqui assim uma referência colocada. Claro que aqui eu creio que poderemos ter espaço para fazer alguma correção. Aliás, vemos isso, temos aqui um RSI bastante forte em alta, a dar bastante esta tendência ascendente, mas já está aqui em território de sobrecompra. O MAC, contudo, ainda não dá qualquer sinal de alteração, portanto, provavelmente ainda poderemos ter a continuação um pouco mais antes de vermos uma correção, mas parece-me que uma correção poderá estar mais ou menos iminente dentro de algum tempo, isto se esta euforia, passa a expressão, deste início de semana começar, digamos, a arrefecer, por um lado, ou se, de repente, Donald Trump resolver tirar mais alguma coisa da cartola daquelas que nós temos ultimamente visto e que pode deteriorar o sentimento de risco dos mercados, e se o sentimento de risco dos mercados cair, poderemos ter então de volta o dólar, o iene a ganhar e, portanto, o dólar iene a cair. Para já, neste momento, nada indica isso, indico muito mais, pelo menos, bom, tudo o que eu digo aqui é sempre a minha opinião, a minha maneira de ver o mercado e não constitui nenhuma recomendação de investimento. De qualquer das formas, o que eu penso relativamente a isto é que poderemos então ver aqui algum teste desta média móvel 200, que vemos também que é aqui o que tivemos aqui os máximos de março aproximadamente, é aí que eu vou buscar estas linhas de resistência também que estão aqui, e portanto toda esta área poderá ser testada antes de vermos o preço a voltar
para a tendência descendente. Neste momento, o que nós vemos aqui, e isto no gráfico diário, é a continuação desta tendência ascendente e é essa que devemos acompanhar para já, estando atentos então à tal situação da possibilidade de vermos aqui assim a correção deste momento, deste dólar-iene bastante forte neste início de semana. Bom, para já é tudo. Desejo a todos uma ótima semana, bons negócios e eu, por mim, para a semana cá estarei com mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!